Ora bem, cá estamos para aprofundar a alhada em que nos metemos no programa anterior, que foi falar do traço narcisista e do modo como se manifesta consoante os diferentes padrões. Ou seja, há sempre disponibilidade para voltar às produções de baixo orçamento e, se as coisas correrem mal, culpamos o vizinho, dizemos que a culpa é do vizinho que faz barulho a arrastar as cadeiras e pronto, como já tem sido feito noutros episódios. Aliás, isto é o que fazem os nossos amigos narcisistas. Amigos quer dizer, não é? Mas pronto, isto é o que fazem os narcisistas, culpar o outro. De maneira que hoje o plano consiste em picarrear, novamente. Primeiro, rever as características comuns ou transversais do traço narcisista. Depois, sim, analisar alguns dos vários tipos ou padrões de narcisismo identificados e terminar com a conclusão da praxe. Quem sabe uma crítica ou até mesmo uma boquinha, depois a quem a carapuça servir que a vista, ou nada disso e vai ser tudo paz e amor e não há cá boquinhas, ou quer dizer, até se podem mandar umas boquinhas, mas com amor, bem, mas não interessa, chega de bitites. Vamos lá então, apertar os cintos de segurança e meter-nos em mais uma. Ponto primeiríssimo, características comuns ao traço narcisista. Revendo, porque há sempre quem não tenha feito os trabalhos de casa, temos que rever. Já vimos que a perturbação é um diagnóstico e que o narcisismo é um traço de personalidade. Também vimos que há um tipo de perturbação de personalidade narcísica apenas. Há só um tipo de perturbação, mas há vários tipos de narcisismo ou de traço narcisista. Vimos também que, fundamentalmente, por serem padrões suscetíveis de variação no tempo e no espaço, os tais tipos de narcisismo tendem a sobrepor-se e as distinções, não é, que se fazem são para facilitar a compreensão, não devendo ser tomadas como categorias herméticas, isoladas entre si. Portanto, não é trigo limpo, farinha amparo, como se diz e bem. De facto, uma pessoa com o traço narcisista proeminente pode, ao longo da vida, manifestá-lo das mais variadas e diferentes maneiras. Tão depressa ostensiva como dissimuladamente, consoante a agenda, consoante estratégias, consoante o oscilar das pressões ambientais. Por exemplo, quando um nicho de exploração se esgota, vai-se para o outro lado e isso poderá necessariamente exigir novas táticas. Ou vamos supor, por exemplo, um narcisista que vive de burlas no mundo do yoga. Pode, quando isto se esgota, não é? Quando começa a ser conhecido, ou é apanhado, sai de fininho, ou não, às vezes sai ao pontapé, salvo seja, e passa a atuar noutro nicho, por exemplo, no mercado imobiliário. Até aqui, revisões, tudo bem, não é? Vimos igualmente que para tentar perceber os diferentes tipos de narcisismo, seria importante anotar aquilo que é comum a todas essas formas. Ora, vamos rever igualmente, porém com certo detalhe, porque dá-me a ideia que no último programa só elencámos, vamos pôr um bocadinho mais de detalhe, não é? Então, características comuns, primeiríssima, a falta de empatia. Esta é a característica definidora. É o requerimento, por assim dizer, aquela crueldade, a frieza, a indiferença em relação ao outro, a coisificação do outro. O ser humano passa a ter o mesmo significado que tem um computador, que tem um lápis, que tem um copo, certo? Segundo, a grandiosidade, que pode ser ativa ou passiva. Então temos bujardas como: eu escalei o Everest ao pé coxinho e foi porque estava cansado, senão teria sido a fazer o pino. Aliás, até tinha esse plano,
mas decidi dar a ideia a um gajo que eu conheço, coitadinho, pode ser que o ajude a tornar-se alguém. Isto é uma frase clássica de um narcisista. Mas eu tenho a maior conta bancária. As pessoas adoram-me. Onde quer que eu vá, as pessoas adoram-me. Há um clássico que é eu tenho o maior pénis. Mas eu já ouvi isto de alguns narcisistas, é comum. Isto no caso de um homem, não é? De mulheres, tem a ver com outros atributos genesíacos. Toma lá mais um palavrão. Eu sou o mais inteligente, também já ouvi, sou o mais inteligente de todos os tempos, tanto que nem sequer me conseguem dar reconhecimento, porque não o entendem. Isto, lá está, parece caricatural, mas são citações diretas, comuns, que a pessoa ouve em contexto terapêutico, quem tem essa experiência, e na vida diária, quando nos deparamos com estes seres. Terceiro, o sentido de titularidade ou merecimento, não é? Eles são sempre titulares, nunca ficam no banco, são sempre titulares. Ou seja, neste caso, o traço narcisista, esta pessoa acha que merece um tratamento privilegiado em detrimento dos outros e por definição. Frases. Eu tenho direito à bolsa de estudo, porque sou de determinada identidade. Eu tenho direito à herança porque fui o irmão que mais sofreu. E que são coisas assim deste género. É o ter direito. Era o terceiro, não é? Quarto, a superficialidade. Há uma grande vacuidade nestas pessoas. Quase só se preocupam com as aparências, com o que se possui, onde se vive, o que se traz. Ora, essa superficialidade impõe-se a outras características, tornando-se medular. Aquilo é a medula daquela malta. Não há profundidade também em relação aos outros, julgando e escolhendo futilmente, levianamente. Deixa cá ver a frase. Só tenho uma namorada se tiver as medidas certas, se for boa zona, coisas assim do género. Só ando com um gajo se ele tiver um carro, coisas assim também. Talvez por esta razão, esta questão da superficialidade, normalmente têm dificuldade na vivência da intimidade. É um corolário desta superficialidade. Muita gente sabe a história daquele narcisista e passa a citar porque acho que, quer dizer, vai ser uma citação. Normalmente, pessoalmente considero estes comentários grotescos, mas já só viu isto. Afinal ele era uma porcaria na cama, é só garganta. A verdade é que quase sempre os narcisistas sentem muita dificuldade a esse nível, não é? Físico, íntimo, psicológico. Se não conseguem mergulhar, não se entregam. Se não se entregam, ficam aquém. Voltando a dizer que aqui o estar aquém é usado com muitas reservas. Muito importante, um quinto ponto, é a procura crónica de admiração e validação. Hoje em dia está intensificado com a cultura de seguidores nas redes sociais. É o exemplo por excelência. Quer dizer, temos viciados em atenção que vampirizam e no fundo acabam por ser vampirizados, não é? Há aquele subterfúgio do gosto do teu perfil para quando gostares do meu, eu tirar o gosto que tinha feito ao teu e assim acumular o maior número possível de seguidores seguindo o menor número possível de pessoas. Ora, isto, senhoras e senhores, será doentio. Mas é o que vemos em geral nas redes sociais, mais numas do que noutras. Portanto, o narcisista ele é profundamente inseguro. Isso é nuclear na pessoa com este traço proeminente. Não tem um centro de gravidade. A sua identidade depende dos outros. Neste caso, é mais da percepção ou expectativa que tem relativamente aos outros. Em verdade, vive ali em função dos outros, dependendo daquilo que acha que os outros vão pensar de si, quer aprovação contínua, e isto leva à falta de autenticidade. O narcisismo é a antítese da autenticidade, da originalidade.
veja-se ali um certo modelo de cirurgias plásticas, estéticas, sobretudo faciais, em que as pessoas, às tantas, e digo isto com o devido respeito, parecem clones, porque ficam todas praticamente iguais. Parece assim um paradoxo, mas parece-me que vai mesmo por aí. A arrogância será assim um sexto grande fator, não é? Se o narcisismo fosse um culto religioso, qual seria o principal mantra? Eu sou melhor que tu, não é? Seria este. Há aquele snobismo, desdém, mata lá a fome, miserável, quer dizer, ou se dá uma esmola ou sem comentários, ou não se dá. Há a invalidação dos outros, o desapreço pelos outros. E porquê? Lá está, para se sentir melhor ou menos mal consigo próprio. A tendência à ira, temos uma tendência à ira, será aqui o sétimo aspecto. Os narcisistas não têm uma boa regulação emocional e por isso mesmo a ira é uma emoção que tendem a manifestar, aliás, é a raiva, não é? Tendem a manifestar uma raiva descontrolada que é assim transformada em ira, não é? São muito inseguros, há muita frustração, não encontram maneiras de lidar com os seus sentimentos. Ora, quando as coisas não correm de feição, praticamente não há tolerância à frustração. Em parte é daqui que vem aquela regra de ouro para os relacionamentos com narcisistas: não os confrontar. Não confrontar narcisistas, a menos que seja absolutamente... que não seja possível de não o fazer. Mas o melhor, pela terceira vez, é não confrontar o narcisista. Ora, vamos para a oitava, não é? A oitava característica comum, acho que sim. Uma tendência à manipulação, claro. Uma tendência a manipular e a explorar os outros. Bem, isto vem da tal coisificação do próximo. Deixa cá ver, se na relação há falta de empatia, leva a que se trate o outro como um meio para atingir um fim, como um objeto descartável. Inclusive o outro pode ser um troféu. Frase, casei-me com um cirurgião rico, tem nome de famílias. Isto é um clássico. Ou nem isso, nem sequer um troféu é, e lá está um mero objeto, utiliza-se o outro como quem usa um garfo ou uma faca. Não usa-se, não presta, deita fora. Nona característica comum é o ciúme, a inveja, o que pode levar ao gosto em ver o sofrimento dos outros. Isto é comum também. Pode levar à mentira, à cobiça, ao desejo de destruir a felicidade alheia, uma espécie de recriação em trair, em burlar. Vem muito daqui, o gosto em destruir aquilo que acham que é o bom nos outros. Décima característica comum, a projeção. Isto também é muito presente, é a culpa, não é? Aliás, o início do programa foi a brincar com isto, a culpa é sempre dos outros. Acusa os outros de fazer o que eles fizeram, não é? Se este programa não corre bem, vamos assumir que quem está a falar é aqui um narcisista camaleónico. Não, a culpa é do equipamento, a culpa é do vizinho que fez barulho e eu me desconcentrei. Por isso é que se brinca com isto. É bom brincar, o humor é assim uma boa panaceia para estas coisas, não é? Mas a projeção está quase sempre, é quase omnipresente, e depois atrás disto vem o chamado gaslighting em inglês, não é? Ou a manipulação psicológica, aquele jogo psicológico que visa deixar o outro com a sensação de ter perdido o chão por debaixo dos pés. Isto pode vir a ser tema para outra também, que isto da manipulação, do jogo psicológico, é um problema profundo. Finalmente, a última característica será aquela sedução, aquela postura sedutora, não é? O uso de um falso charme para conquistar o que pretendem, um charme forçado,
nesse sentido são muitas vezes, olha, vou utilizar outra vez o adjetivo, são camaleónicos sociais, não é? Camaleões sociais, assumem as cores que apontam ao lucro, abordam o outro com uma postura sedutora no sentido de obter aquilo que acham que, a mais-valia que acham que vem com o outro. Em suma, não é? Porque isto se calhar não quer demais relembrar, como já se disse, o narcisismo é um problema de subdesenvolvimento pessoal, não é? Os narcisistas são quase sempre crianças birrentas de 3 ou 4 anos ou adolescentes pretenciosos de 14 ou 15 anos. Criança ou adolescentes, eles estão encravados num corpo biologicamente adulto. Algo que veremos com mais atenção também, se houver oportunidade. Isto é só planos para o futuro aqui. Mas entendendo-se bem isto, não é? Bem como a extensão das consequências que isto tem, o facto de estarmos a falar com crianças e adolescentes ali encravados em corpos de adultos, entendendo-se isto, acho que se vai entender muita coisa, não é? Faz-se luz, como se costuma dizer. Bem, a revisão está feita, acho eu. Vamos então aos tipos ou padrões de narcisismo. Isto agora é capaz de ser divertido, não é? Também nos podemos divertir com a tragédia. Já os gregos faziam isso. Por que não fazermos nós também o mesmo? Vistas as semelhanças, vamos ver as diferenças, assim, basicamente. Porque lá está, são as diferenças que estão subjacentes a esta divisão em diferentes tipos de narcisismo. Portanto, temos os dois tipos principais de narcisismo ou traço narcisista, que é o grandioso ou clássico e o vulnerável ou encoberto, dissimulado. Depois temos mais formas que podem derivar das anteriores ou misturá-las. É o maligno, o comunitário, o benigno, temos negligentes, culturais, conversacionais, híbridos, etc. Vamos agora tentar descrever os tipos com algum detalhe, um a um, mas vamos, lá está, caricaturar. Não é por assinto, não é por falta de respeito, já se tem mencionado isto, mas para tornar isto menos pesado, porque de facto há pessoas que ouvem isto e que reconhecem que passam ou passaram por isto e nem sempre as reações são as melhores. Então, com respeito, vamos brincar um bocadinho, não é? Isto seja menos pesado ou mais leve, conforme se queira pôr. Começando pelo que é tido como mais comum, por isso é o emblema, é o emblemático, é o padrão grandioso ou clássico. Bem, nesta assinatura de marca, a assinatura de marca quando se pensa num narcisista, geralmente é este tipo, é o gabarolas, é o que tem a síndrome de celebridade, o rei ou a rainha do exibicionismo, mostra o carro, mete a música alta no carro que é para toda a gente olhar, deixa cair o extrato da conta, agora já não há quase papel, não é? Mas mostra a conta bancária, exibe a namorada, um amigo famoso, quase invariavelmente como objetos de ostentação, não é? Porque também os pode exigir como armas de arremesso. Olha que eu conheço o gajo tal e faz-te a folha, alguns por aí. Normalmente sugam o oxigênio da sala, toda a atenção tem de recair neles e fazem o que for preciso para garantir isso, senão dão à sola, abespenhados, racionalizando, frase, isto não é para mim, isto é tudo gente limitada, ou vou sair daqui e tenho demasiada classe para esta gente, frases assim do género, que são ditas ou pensadas, normalmente são ditas no grandioso. Se o ego for alimentado, assim, empaturrado, pantagruélico, pumba, mais uma para ires ao dicionário. Se o ego for alimentado no narcisismo de grandiosidade, pode levar a sintomas como mania e, lá está, comorbidades como perturbação bipolar e consumo de substâncias, sobretudo cocaína, não é? Para dar aquela explosão de mania. Frases é que é interessante, acho. Frases é que são interessantes. Frases de narcisistas de grandiosidade que já se ouviram, absolutamente inolvidáveis. Então pronto, toda a gente pronta, sentadinhos, olha, eu sou honesto, frontal, digo tudo. Outra,
O meu único defeito é ser demasiado reto. Sim, isto já foi dito. Garanto-vos. Eu não sei o que é mentir. Mais uma. Sou o melhor jogador, escritor, pintora, modelo, todos os tempos. Pô, isto também. Eu fui um ídolo do marketing, ou da carpintaria, não interessa. Nunca apareceu ninguém como eu. E isto também já foi dito. E continua a ser dito. Na minha vida nunca fui demitido de um trabalho. Ou fui sempre o melhor, destacadamente, ou saí quando foi para os mandar à fava. Eu mereço um tratamento especial porque sou da família espiritual dos arcturianos e que viemos de Andrómeda. Somos almas especiais e neste caso vamos herdar o mundo depois do cataclismo que vai eliminar as almas inferiores. Esta também é um clássico. E acho que pelo grandioso podemos fechar aqui com chave de ouro. Vamos ao vulnerável ou encoberto, que é um espécime incrível. Não é tão comum em princípio como o grandioso, mas também existe em larga escala. Se calhar até um empate técnico agora que fico aqui a pensar, mas pronto. A questão é que ao contrário do grandioso, os vulneráveis não se notam ou não se notam logo, porque nem sempre se querem fazer notar. Muitas vezes até se retraem. São mais, lá está, mais mascarados, encobertos, dissimulados, daí a designação. Estes narcisistas vulneráveis sugam o oxigênio da sala de uma maneira diferente, portanto, tradicionalmente, através da autocomiseração ou da autovitimação, correspondem ao típico coitadinho de mim, competem a esse nível com unhas e dentes, ou seja, afirmando que a desgraça deles é maior, a desgraça deles é sempre a maior. A mentalidade de vítima, neste caso, é muito proeminente, porque sentem-se rejeitados, incompreendidos, apesar de se suporem clara e inequivocamente superiores a tudo, não é? Isto até costuma levar a uma questão: como saber se a pessoa precisa de confiança ou é um narcisista de vulnerabilidade, não é? Já me aconteceu isto em contextos psicoeducativos. É comum a pessoa, então, mas sou narcisista, tenho falta de confiança. Bem, diria, fundamentado no que tenho lido, no que tenho aprendido com colegas e com experiência, que a dose em que a pessoa se autovitimiza normalmente indica se é narcisista ou insegura, bem como, atenção a isto, a resistência que oferece à possibilidade de sair do escuro, do buraco, não é? De preferir culpar os outros pelos insucessos, de querer ficar ali a marear na desgraça. A pessoa, quando está com uma quebra de confiança, pode ter ali um período de autovitimação, mas depois sai, não fica ali, sobretudo se tem um interlocutor que ajuda a sair daí. O narcisista não, fica ali, aquilo é a banheira, é o banho de sal deles. Estes narcisistas de vulnerabilidade podem ser assim mais caladinhos, secretivos, ter um ar deprimido, desleixado, às vezes parecem frágeis, sensíveis, mas a falta de empatia está lá. Pois. Aliás, parece que têm depressão, não é? E por isso mesmo, muitas vezes, procuram ajuda e são tratados pela depressão, mas depois não apresentam sinais de melhoria. Melhora a depressão, percebe-se que o problema matriz tem a ver com o traço narcisista e depois dão à sola, nesta altura, não é? Ou inventam outro subterfúgio. Mais sobre estas aves. O sentir titularidade. É mais do género: todos me devem e ninguém me paga, e se puder ainda roubo, acrescentando isto, porque costumam ser profundamente ingratos. O narcisista em geral é muito ingrato, mas estes de vulnerabilidade eu diria que são um bocadinho mais. Quando os tentam ajudar e sobretudo com quem os ajuda, não é? Neste caso podem ser particularmente traiçoeiros. Estamos a falar daquela criatura que não ajuda numa intriga de trabalho justamente o colega que há uns tempos atrás se sacrificou,
numa intriga contra o narcisista ou até mesmo o colega que lhe arranjou aquele posto de trabalho. Há aqui uma grande ingratidão em geral. Não veem razões para ajudar os outros, mas acham que têm que ser sempre ajudados. E nunca a ajuda que recebem é suficiente. Ora, ainda estes. É que há ali um cúmulo de baixa autoestima, não é? E isso faz com que não é só estas questões de ingratidão e o que foi apontado, não é? Tornam-se suscetíveis, altamente sensíveis à crítica, não exteriorizam, acumulam, estão ali a guardar as coisas e isto muitas vezes torna-os bombas relógio, perigosíssimas, bombas relógio, perigosíssimas. Quando rebentam podem chegar à violência, inclusive à prática daqueles crimes cegados de ira. Não é raro, infelizmente. Em todo o caso, quando são contrariados, o mais comum é a agressão passiva, ou seja, birra. Tornam-se glaciais, distantes, armam muralhas absolutamente intransponíveis, segregando, desprezando, ignorando quem os fez sentir desafiados. Dali é difícil tirar-se algo, porque há uma suscetibilidade à crítica, à contrariedade tão grande que se não podem ganhar ao murro, ganham nesta violência passiva. Portanto, se o grandioso é ativo, ele exterioriza, extroverte, o vulnerável tende a ser passivo, a interiorizar, a introverter, volta-se a dizer, até arrebentar, não é? Isto varia, já se disse N vezes, no tempo e no espaço. Se o ego do vulnerável, narcisista vulnerável, não for alimentado, pode levar ao que se disse, à depressão, ansiedade, uma sensação de vazio profunda, insuportável. Frases. Sempre as frases é que são uma maravilha. Frases que podemos ouvir deste tipo de narcisista. É o ai eu. É o então e eu. Não é? A pessoa estar a falar com ele, está ali, pois sabes, não sei o quê, morreu, salvo seja na semana passada, era muito chegado, e o narcisista responde, então e eu? Não é? Sou genial, mas o mundo não percebe a minha grandeza. Já ouvi isto. Estou à frente do tempo, por isso é que ninguém me dá o reconhecimento que mereço. Sabes lá tu o que é estar doente? Doente estou eu, que ando com uma gripe há 2 anos, também já ouvi isto. Mais. Conversar para quê? Eu sei o que é que está na cabeça daquela pessoa. Calmo e assim fico por cima. Isto também costuma ser um distintivo. Esta também já ouvi. O desprezo e a indiferença são as minhas maiores armas, o que consubstancia a tal agressividade passiva. As pessoas não sabem, mas eu seria capaz de escrever um livro com relativa facilidade. Fui posta de parte pela comunidade artística, um bando de pretenciosos, mas sou uma das melhores gravuristas ou pintoras de sempre. A vida não me tratou bem, os outros têm mais sorte. Ninguém percebe o quão grande eu sou. É tudo assim nesta tónica, está bem? E vamos fechar com as frases e vamos ao próximo. O próximo é um filme de terror. É o maligno ou tóxico, porque em geral é muito pior do que vulnerável ou grandioso. Em teoria já foi mais raro, acreditando-se que atualmente o número destes casos esteja aumentando. Costuma estar muito associado àquelas tríades e às tétradas, à personalidade sombria, que já se mencionou, mas aqui vamos tratá-lo isoladamente. É um padrão particularmente difícil, em que o narcisista de algum modo é também psicopata, ou tem também o traço psicopata muito pronunciado, ou presente, ou quase presente, pelo menos, não é? Pode-se dizer que os narcisistas malignos estão ali no espectro, no extremo do espectro
da falta de empatia, até o podem subverter, rebentar a escala, como se diz. Pá, pôr isto na providencial linguagem de senso comum, pá, são aquelas pessoas que se diz, é genuinamente mau, é genuinamente má. Muitas vezes é essa pessoa. Como é que sugam o oxigênio da sala? Intimidando. Causam medo ou até mesmo pavor nos circunstantes. Por isso é que, bem, a interpretação aqui é psicológica, mas eu agora vou falar aqui de espiritualidade, entre aspas, ou seja, nos círculos espirituais muitas vezes associa-se a estas pessoas a gente que estabeleceu pactos com um demónio ou que está em possessão demoníaca, ou seja, não estou a dizer isto para legitimar isto, estou a dizer que é uma boa metáfora, tá? É porque é o que parece. E pronto, lá está, estamos aqui numa análise psicológica, não podemos negar a subjetividade, mas lá está, neste sentido, com respeito a estas pessoas, parece que emanam de facto uma presença pesadíssima, causando mal-estar à volta de quem está à volta, muitas vezes até a um nível somático. E fazem isto ou de um modo propositado ou às vezes parece que apenas por estarem ali. Pronto, prosseguindo. Parece que normalmente são os narcisistas mais bem-sucedidos nas mais baixas e altas esferas sociais. Porque não têm ali um sentido de limites, ou praticamente não têm. Quando se trata de ir buscar aquilo que o ego lhes pede, não há limites. Tipo, eu já ouvi isto, não é? Eu faço tudo o que tiver que fazer para conseguir o que eu quero. É um perfil muito associado a políticos, grandes empresários, certos militares e lá está, com a predisposição que têm para mentir, trair, roubar, dão grandes criminosos. Maliciosos, manipuladores, cruéis, charmosos também, magnéticos, confiantes, carismáticos, muitas vezes emanam uma aura quase irresistível e depois quando a pessoa percebe aquilo era uma teia, era uma aranha e caiu-se na teia. Lá está, parecem ou são psicopatas, a coisa pode-se misturar, como já foi dito, mas há uma distinção importante. Em geral, o narcisista maligno, ao contrário do psicopata, sente remorsos. A coisa pode-se misturar, quando não se mistura, ele sente remorsos. Frases de narcisistas malignos que já se ouviram e de fazer arrepiar o espinhaço: vou-me vingar, vou destruir a reputação dele, nem que seja a última coisa que faça na minha vida. Pois, vou-me enrolar com o namorado dela só para lhe destruir a relação e a vida. Pois, na guerra, se é para matar, ponto final. Deixa ver o que eu me lembro. Ela pensa que faz farinha comigo, filmei a gaja e vou pôr tudo na net. Pois, sim, cuidado com estas coisas. Na vida ou somos nós ou os outros, tudo o resto é conversa fiada. Acho que já disse, faço absolutamente tudo o que for necessário para subir na vida. Para mim não há barreiras, só há proatividade. Depois dizem que é proatividade, atingir os meus objetivos. Já tinha dito, mas pronto, esta é mesmo a assinatura, uma das assinaturas do narcisista maligno, não é? Vamos lá respirar fundo. Bem, sair da zona de maior perigo. O que é que vem a seguir? Temos o comunitário, narcisista comunitário, ou o bom samaritano, que também se tornou hoje em dia uma variante extremamente comum. Porquê? Já adivinharam, não é? Já estou aqui a ouvir alguns pensamentos. É por causa da proliferação das redes sociais, sobretudo, onde este tipo de narcisismo encontra o veículo perfeito para disseminar a sua grandeza benemérita, o seu repertório de bondade, e com o mínimo esforço e riscos possíveis, não é? Nesta coletividade de narcisistas, os comunitários, caracteristicamente, o que é que temos?
Temos os que procuram a validação em ambientes de exposição social, não é? Eles mostram o quão bons e caridosos são. A imagem de marca. A imagem de marca é a sinalização da virtude. É assim que sugam o oxigênio, isto é, mostrando aos demais, muitas vezes com pompa e circunstância, o quão superior é a sua ética, a sua moral, a sua conduta social, ou seja, são exemplares em tudo isto, não é? A correção ética deles é total, não é? O resto são balelas. É por isso que temos aqui neste perfil uma série de figuras paradigmáticas. É o desocupado crónico, que passa a vida nas redes sociais a mostrar o quão bonzinho é, vai comentar notícias, faz postagens na tónica da justiça social, não que tenha tanto uma ideologia, mais para contrariar, para se mostrar importante e bondoso, adverte, se for preciso, com condescendência, com paternalismos. O polícia é um polícia dos bons costumes, não é? Sempre presumindo que está do lado certo. Enfim, era o desocupado crónico. Os voluntários ideológicos, pá, já li sobre isto e já me cruzei com estes péssimos. São os salvadores do mundo, os missionários. Atenção, estamos a brincar, não estou a dizer que os missionários, não é? Há missionários e missionários, há algumas pessoas, alguns missionários. Isto é válido para todos os padrões, todos os estereótipos que aqui se foram usando, certo? Estamos a tentar falar de um assunto sério com alguma dose de brincadeira. Então, nos voluntários ideológicos, nestes salvadores do mundo, da humanidade, destes missionários, temos a pessoa que vai voluntariado, vai em serviço social, para onde? Para a África ou para a Ásia, quanto mais miserável, melhor, é o que vai procurar, na expectativa de poder filmar uma roda de criancinhas farrapentas, esfomeadas, a correr à sua volta, com as mãos em concha, ajuda-me, que é para depois partilhar isto nos perfis sociais. Normalmente também não tem a mínima dúvida em distinguir entre explorados e exploradores, certos ou errados, é tudo muito linear, não é? Um bocado os maus são os brancos, os bons são os pretinhos, coitadinhos, que isto é profundamente racista, está bem? É muita condescendência, as mulheres são coitadinhas, os homens são sempre os maus, não há fórmulas mágicas quando há bom senso. Aqui, pela falta de bom senso, há esta simplificação. Os bons e os maus é muito fácil distinguir quais são, quem são. Temos nesta categoria também os filantropos, não é? Temos o caso de alguns atletas de alta competição, já tive relatos de colegas que tiveram situações destas em IPSS, atores, altos empresários, ou seja, que situações, celebridades em geral que só participam em certos eventos de caridade, se isso lhes trouxer benefícios à imagem altamente publicitados, se lhes tornar a opinião pública favorável, não é? Olha, como dizia o outro, aquele que verdadeiramente dá não precisa andar a dizer que deu, não é? Isto será uma falsa filantropia que pode acontecer em vários cenários específicos. Normalmente volta a citar aqueles que são os mais comuns hoje em dia, mais pejados de hipocrisia, que é a defesa das mulheres, a luta contra o racismo, a proteção de minorias, a questão das identidades sexuais, não sendo raro, pelo contrário, que este tipo de narcisista seja ele próprio ou misógino, ou racista, ou xenófobo, sendo mais vulgar que acreditem na sua própria máscara. Em todo o caso, também podem ser, como se diz, misóginos, racistas, xenófobos, mas depois vão ali em público e dizem o que acham que é preciso dizer para caírem nas boas graças. Um aspecto muito importante nesta gente dos narcisistas comunitários é que normalmente são uma moeda de duas faces. E isto quase sempre se verifica, ou seja, na vida pública são anjos,
na vida privada encarna uma lapata, como dizem os nossos hermanos. Ou seja, exemplos, é melhor com exemplos. A defensora acérrima dos animais, ela não é capaz de reconhecer um bicho pestilente, ou seja, um bicho que possa constituir um perigo público, não é? Mas condena quem o faz. Ou seja, mas depois trai o marido a torto e a direito e não vê qualquer tipo de problema nisto, não é? E eu estou aqui a assumir que na relação se assumiu que havia monogamia. Mais um exemplo, a atriz que coordena o Banco Alimentar contra a Fome surge sempre com aquele sorriso de Evita Peron, a Madre Teresa de Calcutá, mas depois é desagradável, no mínimo, às vezes cruel, com subalternos ou familiares. Isto é, quando a simpatia é só para as faces visíveis, para os nichos que se identificam como cenários de validação. Lá está, podemos observar, ou seja, o que nós podemos é observar que certas pessoas tratam as que têm menos poder com maldade, ou tratam mal as pessoas que têm menos poder, não é? Isto pode servir aqui, e já me estou aqui a baralhar um bocadinho. Bem, o que eu quero dizer é, observemos como é que as pessoas, sobretudo estas pessoas, observam quem tem menos poder, porque isto pode ser uma excelente maneira de aferir se tem o traço narcisista vincado ou não. Era isto que queria dizer. Ou seja, novamente, como dizia o outro, ou como diz o outro ou outra, não interessa, dando-te poder, mostrar-me-ás quem és. É lá, isto agora foi solene. Frases de narcisistas comunitários que já se ouviram e poderiam ser o seu cartão de visita, quase sempre assentam no pressuposto do preconceito positivo. Não tenho a mínima dúvida, os negros são muito mais generosos que os brancos, é por isso que nunca fui racista. Atenção que aqui negros e brancos pode mudar, está bem? Mas sou hétero, mas até tenho um amigo gay e digo-vos já, é uma pessoa muito mais sensível que qualquer um de nós. Isto também é um clássico. Mais, política. Não tolero o fascismo. Sempre fui pelo povo, pelos fracos, pelos oprimidos. Para mim era matar os fascistas todos. Não é? A coisa até podia ser ali remotamente aceitável, mas depois entra aqui o matar os fascistas todos. Eu uma vez ouvi uma coisa que, enfim, adotei esta pretinha e ainda vou adotar mais. Aliás, já decidi, na próxima vou adotar daquelas que têm os lábios pretinhos, são uma gracinha. Quer dizer, eu acho que isto foi o comentário mais racista que eu ouvi em toda a minha vida. No entanto, a pessoa que o disse-o, a meu ver, lá está, isto é um juízo meu, é uma análise minha, tenho que assumir isso, mas, enfim, na vida assumimos riscos, cá estou eu a assumi-los. Isto pareceu-me das coisas mais de narcisista comunitário que eu já ouvi em toda a minha vida. Quer dizer, se adotamos uma criança, é por ser uma criança, não é por ser de etnia tal, ou por ser de cultura tal, quer dizer, acho eu, sei lá, não sei. Isto, o ouvido teve assim toda uma outra magnitude. Por último, o comunitário já deu trabalho, vamos ao benigno. O benigno é pacífico, entre aspas. Talvez seja tão comum quanto o grandioso. Se calhar mais comum, não sei. Mas como é mitigado, pode passar despercebido. Se calhar por isso, não é? Ou a própria normalização do egoísmo exacerbado pode ocultar o narcisista benigno e passa a ser uma situação normal. O benigno corresponde a uma espécie de criatura retida na adolescência, portanto, havendo uma imaturidade, há ali uma imaturidade que não é necessariamente ou ostensivamente malfazeja, maldosa. Malfazeja existe
existe benfazejo, malfazejo, não sei se existe. Bem, mas já foi dito e não vou cortar isto. Sejamos puristas, olha, vai como corre. O benigno, não é? Quer dizer, está mais focado em possuir pelo hedonismo de possuir do que em ostentar. Quando tem o carro, a bomba que desejava, vai ao volante ali, vai na sua bolha, desligado do mundo, mas também não procura humilhar, não é para superiorizar, vai ali a rir, contente, sozinho, no seu mundo. Vive a coisa mais sozinho. Há uma certa autossuficiência narcísica. Esta saiu bem agora. Esta é uma autossuficiência que lá está, é mais positiva do que, por exemplo, no vulnerável. No vulnerável também há uma autossuficiência, mas é mais negativa. Eles também criam um mundo deles, criam um mundo interno de validação, uma imagem virtual do outro, mas é de um modo mais negativo. Aqui, ou seja, como é que eu diria isto? O vulnerável muitas vezes, para se validar, lê livros de filosofia e depois valida-se com base naquilo e fica cada vez mais fechado na sua bolha. E lá está, pode levar às tais situações de bomba relógio. O benigno não. Ele é bem mais básico, daí eu ter utilizado o termo positivo, foi neste sentido. A autossuficiência positiva do narcisista benigno vem neste sentido. Não dão inimigos implacáveis, como noutros padrões de narcisismo, mas é praticamente certo que não se pode contar com eles. Com efeito, podem corresponder assim ao típico basófia, o arranja tudo, faz tudo, resolve tudo, mas depois não arranja, não faz, não resolve nada e até pode complicar. Não é? Isto é o modo para entrar nas frases típicas do narcisista benigno. Não te preocupes, estás comigo, estás com Deus. Eu ouvi isto, não se podia contar com esta pessoa. Sou o maior deste bairro, arranjo tudo o que for preciso. Amanhã já te trago isso, não, fica aí, não te apoquentes, espera. Precisas de ajuda para isso? Não te preocupes, eu ajudo. Mas primeiro tenho de ir ali tratar de uma coisa, já cá volto. Mas não te preocupes, paga, eu garantidamente arranjo isso. O melhor é a pessoa sentar-se sentar-se não, é ir procurar outras maneiras de resolver o problema, porque daqui não vai ter solução. E pronto, o benigno é por aqui, fica por aqui, não é? Então, como se referiu? Aliás, sim, falou-se de outros tipos de narcisismo, não é? Os negligentes, culturais, geracionais, conversacionais, híbridos, são tantos na literatura e mais no que se inventa agora, nos canais que se vê de YouTube. Talvez valha a pena passar de raspão nos conversacionais e nos híbridos. Os conversacionais porque são muito comuns, não é? Aquele tipo de pessoa que sabe sempre tudo e que pode ter alguma destreza ao nível da retórica argumentativa. Conseguem ter sempre a razão, salvo seja, porque no fundo são eles próprios a acreditar nisso, de um modo rígido. Nós vemos isto muito nos intelectuais, nos académicos, que depois ouvem-se barbaridades, mas criam ali uma máquina argumentativa e depois sei lá, se for preciso conseguem te convencer que o céu é verde e não tens maneira de lhes provar que o céu é azul, porque há uma máquina argumentativa tão eficiente que pronto, levam tudo à frente. O conversacional é muito assim. Depois o híbrido. Porquê mencionar o híbrido? Bem, porque o híbrido parece-me que é o mais comum. Lá está. Isto mistura-se, isto vai variando. Estamos a falar de padrões, constelações que não têm fronteiras fixas, certo? Vamos às conclusões, não é? A parte final. Sim, vamos aproveitar isto dos híbridos, vamos entrar nas conclusões. Deixa para terminar o falatório de hoje, não é? Senão isto demora tanto.
Ainda chegamos ao próximo Natal. É isto, relembrando essa variabilidade temporal e espacial destes padrões, não é? Não faz sentido pensar nisto. É bom ter estas ideias como apoios, como referências, mas não como a verdade em si. Ora, resumindo, diz-se que o tipo mais comum é o grandioso, não é? Mas no fundo, lá está, isto mistura-se. E há muitas maneiras de se manifestar a grandiosidade. Nós vimos atrás, e já noutros programas, pode ser uma grandiosidade extrovertida ou pode ser uma grandiosidade introvertida, não é? São categorias formais, artificiais, há muita sobreposição. Repetindo, o ideal é ver em termos de padrões variáveis no tempo e no espaço. Também é importante frisar, lá está, eu vou frisar isto novamente, tá? Isto é um assunto sério. Acarreta sofrimento, acarreta perigosidade, toxicidade. Se em alguns momentos se tentou humor ou se usou uma linguagem mais simplista, generalizadora, enfim, se a coisa não surtiu o efeito desejado, foi por falta de jeitinho, não foi por irresponsabilidade ostensiva, por inconsciência, ou às vezes acontece, mas é melhor tentar brincar para falar destas coisas, senão depois fica tudo muito pesado, não é? Da mesma maneira, nunca houve o intento de colocar isto em termos de juízes de valor, não é? Quando se usam certos adjetivos, não é? Pelo contrário, é para tentar descrever isto. Sugam o oxigênio da sala, são vampiros. São expressões, não há aqui não é valorativo. A ideia é aproveitar a riqueza imagética destas expressões, não é? Pela adequação que possam ter em si. É preciso explicar, isso implica usar palavras, o que nem sempre pode correr bem. Lá está, volto a dizer, são os riscos inerentes aos ossos do ofício. Mas alguma coisa deixa cá ver? Acho que não. Pronto, olha, portanto, como de costume, sintam-se à vontade para comentar, gostar, não gostar, subscrever, não subscrever, como vos parecer bem. Quem é que vos falou? Falou o mesmo de sempre, João Machado, com todo o gosto, a dar o melhor. E um obrigado a todos, ao povo todo. Até breve e bem-aja.